Alerta geral! Se você é autoridade brasileira, tem queda por censura, é meio viciado num inquérito ilegal, num bloqueio de rede social ou numa perseguiçãozinha básica, tem uma notícia maravilhosa para você. Seu visto para os Estados Unidos foi negado, meu amor. Sim, eles acharam que iam ficar para sempre tomando cafezinho em Miami Beach, comprando aquele iPhone no preço certo, passando férias em Orlando, tirando selfie na Times Square. Acabou! O secretário Marco Rubio, que não é um drink, é uma pessoa, subiu no palanque e mandou a real. Se você censura americano, você não pisa mais aqui. E olha, ele não economizou nas palavras. Por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje, anuncia uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano, um direito inato sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. Eu gostei da inserção da palavra cúmplices no texto. O chão da Globo News deve estar tremendo essa hora. É quase como se os Estados Unidos estivessem dizendo: Ô Xandão, você pode até achar que é Deus no Brasil, mas aqui você é só mais um censurador careca sem visto. Imagina agora o grupo do WhatsApp dos Supremos como é que tá. Alguém sabe se Cancún é extraterritorial? Gente, eu ainda tenho aquele visto pro Paraguai. Eu vou ter que cantar em outra freguesia agora. E olha, não é só visto não, bebê. Isso aqui é só a entrada. A sobremesa é o quê? Sanções financeiras. A Lei Magnitsky tá vindo na voadora pro Lago Paranoá. E o recado foi direto, reto e sem curva. Estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o nosso país. Seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar, os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram. É basicamente o tio Sam ligando pro STF e falando: Parabéns pelo seu desempenho em destruir a liberdade de expressão. Sua recompensa é ficar em casa, na sua casa, e só lá. E antes que alguém diga: Ah, mas isso é só pra quem censura americano. Sim, meu querido, porque censurar brasileiro pode. Até agora, né? Mas se você tocou num americano, se bloqueou uma conta, se censurou um post, se meteu a besta com Elon Musk, o cartão vermelho tá na mão. E olha que isso é só o aquecimento, tá? Porque a cereja do bolo tá vindo. Sanções financeiras, aquelas que bloqueiam contas, empresas, patrimônio, investimento, cartão de crédito. Então segura, Supremo. Segura, PT. Segura, censurador profissional. Porque o jogo virou. E dessa vez, vocês não têm competência para arquivar esse processo. Os Estados Unidos anunciaram há pouco restrição de visto contra autoridades estrangeiras que eles chamam de cúmplices de censura a americanos. E citou a América Latina. Marco Rubio, secretário de Estado, ele ainda não especificou quem vai ser alvo dessa medida, mas acaba de fazer esse anúncio. Eu quero mostrar para vocês aqui as palavras que ele usou para detalhar. Ele disse: hoje estou anunciando uma nova política de restrição de vistos que será aplicada a autoridades estrangeiras e também a pessoas cúmplices na censura de americanos. É a versão dele. Por muito tempo, americanos foram multados, assediados e até processados por autoridades estrangeiras por exercerem seu direito à liberdade de expressão. Segue Marco Rubio. A liberdade de expressão é essencial para o modo de vida americano, um direito de nascimento sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. Estrangeiros que atuam para minar os direitos dos americanos não devem desfrutar do privilégio de viajar para o nosso país, diz o secretário de Estado americano. Seja na América Latina,
na Europa ou em qualquer outro lugar os dias de tratamento passivo para aqueles que atentam contra os direitos dos americanos acabaram. Um anúncio bastante ríspido, bastante agressivo e que ainda tem um complemento, porque ele anunciou, gente, e também postou nas redes sociais. Ele disse: estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter direito de viajar para o nosso país, como ele falou aqui nesse termo. O que é importante a gente olhar, tanto é que a manchete do G1 é a capa, porque esse assunto vai repercutir muito e porque tem um contexto importante aqui. Qual é o contexto? O Marco Rubio, ele não fala quem são os alvos, mas desde a semana passada ele falou da possibilidade de estabelecer sanções, falou isso com parlamentares americanos, possibilidade de estabelecer sanções contra autoridades brasileiras, entre elas tem essa leitura de que seria para o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. A partir disso, Eduardo Bolsonaro passou, inclusive, a replicar esse discurso e também colocar ali uma narrativa de que há uma perseguição do Supremo contra integrantes da família Bolsonaro, inclusive na ação penal da tentativa de golpe, o que não é verdade. A ação penal discorre aí, na verdade, ela está em andamento, seguindo todo o processo legal, as defesas estão sendo ouvidas, agora as testemunhas dos réus também estão sendo ouvidas, mas tudo isso parte, então, de uma cena política maior, que vem dos Estados Unidos e também os bolsonaristas conseguem alimentar essa política, falando aqui para o Brasil, vai dar muito o que falar isso. Imagina a ansiedade das esposas em Brasília hoje, com o risco de nunca mais fazerem compras no Orlando Premium Outlets. Agora vão ter de usar o que há de melhor na moda nacional, tal como a primeira desgrama. O jornalista Michael Schallenberger joga mais sal nas feridas. Embora um funcionário do Departamento de Estado tenha enfatizado que essa ação se aplica apenas a uma classe-alvo de requerentes de visto e não sugira nenhuma aplicação específica, as novas regras permitiriam negar o visto ao juiz Moraes, do Supremo Tribunal Federal, aos principais funcionários do DSA, suas famílias e centenas, se não milhares, de outros funcionários estrangeiros em todo o mundo. Muita gente que prega o comunismo, mas adora a Disney, vai ficar chateadinha. Fala tchau pro Mickey, fala! Hora de relaxar e aproveitar o... Beto Carreiro! O Paulo Figueiredo publicou uma lista bem interessante de nomes. Essa é a lista de autoridades brasileiras cujas violações contra cidadãos, residentes e empresas dos Estados Unidos já foram enviadas e documentadas em detalhes ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. Pela nova diretriz do governo americano, estes indivíduos e seus familiares diretos perdem o privilégio de entrada nos Estados Unidos da América. Estamos trabalhando para submeter uma lista mais ampla que incluirá outros nomes, incluindo os agentes, subprocuradores, juízes auxiliares, dentre outros. Como disse, tudo amplamente documentado. Repara que na lista está o Gilmar Mendes. Acho difícil, mas se acontecer, vai ser algo enorme. E irônico, afinal, Gilmar disse no final de 2024 à coluna de Paulo Capelli no Metrópolis que a relação Brasil e Estados Unidos, com seus 200 anos de história, ia proteger o Xandão. Amigo, esses 200 anos de relação são tipo aquele namoro de escola que terminou quando o outro descobriu que você ficou com o maior inimigo dele. A relação acabou, Gilmar, e quem mandou terminar por e-mail foi o Elon Musk. E enquanto Gilmar tomava cafezinho na embaixada americana, achando que estava tudo certo, o governo Trump já tinha apertado o botão vermelho há semanas. O míssil da Lei Magnitsky foi lançado, meu amigo. Tá vindo na velocidade de meme no grupo da família. E não é só pro Xandão não, é pro kit completo.
Esposa, filhos, genro, sogra, papagaio e, claro, para o próprio Paulo Gonet, o Robin do Careca. Pois é, enquanto vocês jantavam e faziam piadas sobre o Eduardo Bolsonaro, ele trabalhava incansavelmente. E agora, o governo Lula, que estava dormindo no ponto, corre desesperado mandando a embaixadora Maria Luísa Viotti tentar desfazer o míssil. Spoiler, não dá para desfazer míssil depois que aperta o botão. A Ana Paula Henkel explicou direitinho como nem que o governo Lula fosse competente, ele não ia conseguir reverter a lei. Conversar com o Itamaraty. Qual Itamaraty? Aquele que fez aquela notinha que o ghostwriter do Itamaraty era o Alexandre de Moraes? O Itamaraty, esse Itamaraty do Lula, já deu o tom para o governo americano. Não gostamos de vocês. Agora, trocamos um embaixador do porte, da estirpe de Nestor Foster, por uma embaixadora que não tem absolutamente nenhuma entrada no governo americano. Outro ponto, a Lei Magnitsky, agora ela já saiu da esfera até de qualquer articulação ou do deputado Eduardo Bolsonaro, porque para que o Marco Rubio, o secretário de chefe, né, da pasta do Estado, do Departamento de Estado, para que ele tenha dado aquela declaração que nós vimos e mostramos aqui, tudo já correu pela esfera jurídica, tanto do Departamento de Tesouro como do Departamento de Estado. Quando a Lei Magnitsky ou a assinatura das sanções, ela chega à mesa do presidente Donald Trump, já correu todas as esferas jurídicas. O que eu sei, Paula, e eu comentei antes de entrarmos aqui no ar, dirigindo para São Paulo hoje, eu conversei pelo telefone com um dos assessores do Senado americano e ele disse que agora já saiu da esfera brasileira, ou seja, sai da esfera brasileira porque provas, evidências, testemunhas foram ouvidas, tudo isso já montou o quebra-cabeça. Então, mesmo se, vamos supor que o deputado Eduardo Bolsonaro chegasse lá agora e dissesse, não, olha só, esqueçam tudo, estamos em paz com o Alexandre de Moraes, vamos passar uma borracha. Os Estados Unidos agora, eles têm uma pilha de documentos, de provas, evidências e testemunhos graves sobre, principalmente, violação dos direitos humanos, violação da primeira emenda à Constituição americana, aos americanos em solo americano, ameaça a empresas americanas aqui no Brasil e fora todas as outras inconstitucionalidades, principalmente ameaça de prisão. O próprio Elon Musk, eu soube que o Elon Musk relatou sim, que ele pagou aquela multa do X para que o X fosse desbloqueado, porque ele estava com medo de que funcionários brasileiros fossem presos aqui no Brasil. Ou seja, já saiu da esfera das negociações, porque as provas concretas para a assinatura dessas sanções, elas já estão todas coletadas. Moraes achou que era o chefão do jogo, mas esqueceu que o joystick estava na mão do Elon Musk. Agora deu ruim. Mexe com o dinheiro suado do soltador de foguete, vai, mexe! Ele trabalha forte para poder comprar o arroz e feijão dele, dorme no serviço, trabalha até 18 horas por dia, escala 7x7. Desafia a sorte aí, mano. Pois é, não adianta sair correndo atrás do Eduardo Bolsonaro agora. Não se trata mais de uma pessoa. Os americanos têm um termo chamado build a case, ou construir um caso, que é um mantra nos Estados Unidos antes de tomar qualquer medida punitiva, para que seja sustentada e incontestável. Muito bem, tá feito. Agora vem o peso da mão do tio Sam. Os pigmeus perversos jamais pensaram que a esquerda americana seria derrotada e o jogo mudaria o comando de campo. Agora se deram conta que meteram a mão em cumbuca e um vespeiro inteiro ameaça seu reinado. A lei do retorno é fantástica. O STF disse que Xandemar não está sozinho, e realmente ele não está sozinho. Parece que os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes também estão na mira das sanções dos Estados Unidos. Que aquela ação das empresas de mídia do Donald Trump e da Rumble contra o Alexandre de Moraes no Tribunal da Flórida, naquela ação, há 5 páginas especificando exatamente as ações do ministro, tá lá, Supreme Court Justice, ministro da Suprema Corte Americana, Dias Toffoli, abrindo todo o processo, o inquérito lá em 2019. Ou seja, o Toffoli também está no radar porque consta oficialmente nesse processo da Rumble e das empresas do Donald Trump contra Alexandre de Moraes, está lá. 5 páginas explicando todo o processo, quando esse processo, lembram,
do amigo do meu pai, que foi censurado, está lá, na Justiça, no Tribunal da Flórida, para depois, a explicação para depois chegar no ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, estamos falando o tempo todo de ministro Alexandre de Moraes, Fábio Chor, Gonê, mas Toffoli e Gilmar Mendes são dois nomes que também correm por lá. E do ministro Dias Toffoli oficialmente nesse inquérito. A coisa tá tão feia que até essa Ilha das Maravilhas, Brasília, já dá as sanções contra Chandelilson como certas. Brasília, principalmente no Congresso Nacional, e também os próprios parlamentares que têm se pronunciado nas redes sociais. Basta observar. Do ponto de vista político, a impressão que Brasília tem é que Inês é morta, que a questão de abrir algum tipo de diálogo nessa altura do campeonato, com a fartura de documentos, com o andar da carruagem, né, com o rolar de todo o processo que já... Pro Marco Rubio ter dado essa afirmação, essa declaração, é porque a coisa já está num outro patamar, num outro estágio, como a Ana bem detalhou. Essa é a percepção que Brasília tem, que a questão da sanção da lei Magnitsky é uma questão de tempo. Ninguém arrisca falar em prazos porque não tem informação suficiente e também... Da nossa parte, inclusive como jornalistas, penso eu que não se trata de fazer previsão. A gente trabalha com fatos e com as pessoas que a gente ouve em Brasília, nos Estados Unidos. Agora, tem uma outra leitura política também possível, que é os Estados Unidos, trocando aqui em miúdos, os Estados Unidos não estão nem um pouco preocupados com o governo do PT, com o Lula. Os Estados Unidos estão preocupados com o Brasil. De alguma forma, estão preocupados com o Brasil. E estão preocupados em defender a Constituição deles, a lei deles, aquilo que acontece na jurisdição deles. Então, é disso que se trata. As declarações que partem do judiciário, da esquerda brasileira, e imagino que isso vá seguir uma escalada de tensão, eu penso, aí eu estou dando a minha opinião, é que os Estados Unidos não estão nem aí porque o governo Lula e o PT pensam. O que a gente tem a dizer sobre o governo do PT é que todos os dias é um dia a menos para esse governo terminar. É disso que se trata. Os Estados Unidos não têm embaixador no Brasil. O Mauro Vieira, que é o ministro de Relações Exteriores, o chanceler de fato, apesar do Celso Amorim ser o chanceler informal, ele nunca conversou com o Marco Rubio. Aliás, nunca abriu um diálogo bilateral. Então, o presidente Lula disse que o Trump, se vencesse a eleição antes do resultado, ele disse que seria a nova face do nazismo. Vocês acham realmente que os Estados Unidos estão preocupados com o PT em abrir qualquer tipo de negociação, se é que a palavra negociação cabe a essa altura do campeonato? Eles estão preocupados com a lei deles, com a Constituição deles, com a jurisdição deles. É disso que se trata. E meu amigo, quando a rataiada percebe que um grupo perdeu o poder, eles abandonam o grupo a jato, sem dó. Brasília vive em torno da expectativa de poder e parece que o poder dos togados está voltando para casinha com o rabo entre as pernas, amando de seu verdadeiro dono, os Estados Unidos. Na CNN, Caio Junqueira confirmou o que a Ana Paula Henkel disse sobre a participação das Big Techs na parada. Há uma visão de que o Supremo Tribunal Federal de que os Estados Unidos sancionaria em razão de uma perseguição política contra o Bolsonaro, mas o que me relataram é que não é especificamente isso, que a reação e as sanções da lei Magnitsky, ela seria muito em razão das decisões do Alexandre de Moraes contra as Big Techs, entrando na jurisdição dos Estados Unidos, obrigando as empresas americanas e cidadãos americanos e pessoas jurídicas americanas a prestarem informações. Que foi o que aconteceu com a Rússia. Exatamente. É aí que é a chave. E a leitura que eles estão tendo é que a resposta do Supremo é política. Achar que a gente vai condenar o Bolsonaro. Não se trata disso. Se tratam das ordens do ministro Alexandre de Moraes contra empresas dentro do território americano. Sem falar da Rumble, sem falar enfim, Facebook, Meta, seria meio que por aí. Agora está um compasso de espera, né? Hoje eu ouvi algumas pessoas dizendo que seria no curto prazo até, Cristian, assim, essas sanções, mas eles dão de fato como certo mesmo. O que também é importante chamar a atenção. Tá, ok, mas não são só as Big Techs. O Eduardo Bolsonaro foi lá fora para detalhar tudo sobre essa censura às Big Techs e ligar isso com o desrespeito aos direitos humanos no Brasil, além de costurar conversas com quem poderia fazer a sanção acontecer. Aliás, assim que Bolsonaro foi eleito, em 2018, Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos e um dos primeiros que o receberam lá foi o Marco Rubio. Um ciclo se fecha. Enquanto isso, na Globo News... Claro, Eduardo também teve uma grande ajuda dos três patetas Lindbergh, Humberto Costa e Paulo Gonet, que ao pedirem a investigação, prisão, cassação do 03, abriram os olhos dos gringos para o Estado venezuelano do Brasil.
Aí, o regime supremo PT começou a perder onde nunca perdeu, na grande e velha mídia. E eu não estou falando só do Estadão e da CNN, que parece que acordaram. Eu estou falando da velha mídia internacional. Agora, além da Bloomberg, a Deutsche Welle, principal